Olá, minha gente querida, após um feriado prolongadíssimo, estamos novamente com vocês, sempre com a presença e os comentários do nosso deputado Gerson Berger e do jornalista Pedro do Couto. Iniciamos o programa de hoje parabenizando mais uma vez a nova diretoria do Clube Monte Sinai na Tijuca. O Luiz André assumiu a presidência com uma diretoria jovem, que tem todo um compromisso com o clube, são pessoas que sempre frequentaram a instituição desde pequenos, então temos certeza que farão um grande sucesso. Estão com muita vontade e o clube realmente merece. Mas Gerson e Pedro, nós vamos falar de um outro assunto que deixou o nosso deputado bastante emocionado. No final da semana passada nós estivemos com o prefeito Eduardo Paes e ele reafirmou o compromisso de construir no nosso Rio de Janeiro um memorial em homenagem às vítimas do Holocausto. Isso é um projeto, já é uma lei aprovada pelo nosso deputado, um sonho acalentado há 15 anos e esperamos que realmente o mais rápido possível se torne realidade. Disse o prefeito que até março do ano que vem a obra sairia do papel. E tem que sair mesmo. A nossa cidade merece este equipamento. Nós estivemos lá junto com a Sarita Schaffo, a nossa querida presidente da Federação Israelita, até para reafirmar o compromisso da presença dele no evento a ser realizado pela Federação e a ONU, em lembrança às vítimas do Holocausto, a ser realizado na próxima quarta-feira, dia 26, no Palácio do Itamaraty, que fica na Avenida Marechal Floriano, 196, no centro da cidade. Na verdade, é uma data escolhida pela ONU, não é? Que escolheu o dia 27 de janeiro, mas o evento, não esqueçam, é no dia 26, às 11h30 da manhã. Mas, Gerson, eu acho que este evento é de suma importância, que jamais pode ser esquecida esta tragédia que vitimou 50 milhões de pessoas e assassinou barbaramente 6 milhões de judeus, não é verdade? Não pode ser esquecido, para não ser repetido. Então, é importantíssima esta solenidade para que todos relembrem a tragédia que atingiu a humanidade feita pelos nazistas, um genocídio covarde contra o povo judeu e outros povos que sofreram também com o nazismo. Mas, Pedro e Gerson, vamos falar um pouquinho da nossa presidente da República, Dilma Rousseff, que vem dando demonstração de independência em relação às suas posições e até nas escolhas de seus ministros. No entanto, um ministério que é da maior importância, o Ministério da Educação, a nossa presidente, infelizmente, manteve, a pedido do ex-presidente Lula, o ministro Fernando Haddad, que é incompetente e, pelo segundo ano consecutivo, fez a maior lambança com o Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem, e agora estão anunciando a demissão do presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Joaquim Neto, que é o responsável pelo exame, quando, na verdade, deveriam era anunciar a demissão do ministro Haddad, fruto de sua falta de domínio no ministério e dos prejuízos provocados a centenas de milhares de alunos que chegaram a ter seus dados violados no sistema de informática que faz as inscrições da seleção unificada. Alunos com dados alterados, como opção de universidade, notas e cursos. Uma vergonha! Com o ministro da Educação como esse, Fernando Haddad, não há possibilidade alguma de organização do Enem. Imaginem vocês a angústia, a incerteza vivida pelos jovens concorrentes. Como fica o prejuízo emocional? Presidente Dilma, siga o conselho do nosso deputado Gerson Berger. Manda o ministro da Educação para Bombaim. Estará com esta atitude, dando um belo exemplo de que a educação em seu governo terá realmente prioridade. Ô Tereza, eu fiquei surpreso quando vi o ministro da Educação voltando de Bombaim para onde eu o mandei. E isto foi um pedido do ex-presidente Lula. A Dilma
sabendo da bomba que o Lula queria lhe passar, custou muito a nomeá-lo. Mas Lula venceu pelo cansaço. E quem paga a conta, como você disse muito bem, são as centenas de milhares de jovens que vivem na incerteza de sua real situação junto ao Enem. Torcemos que Haddad volte para Bombaim e fique lá por uma boa temporada e esqueça da gente. Isso mesmo. Esse ministro Haddad, se não pedir demissão, porque está entrando de férias, imagine no meio da confusão, deve ser demitido. Ele prejudicou 123 mil estudantes que querem ter acesso à universidade através do Enem e 83 mil, 85 mil outros que querem lutar por uma bolsa de estudos em universidades particulares através do ProUni. Eu me lembro desse episódio, eu me lembro de Noel Rosa. A indicação de Haddad por Lula a Dilma Rousseff foi um palpite infeliz. Pedro, boa lembrança, e Noel nós sabemos que é sempre atual. Mas vamos falar de um outro assunto, e ainda vivendo o impacto das últimas chuvas, a tragédia que abalou milhares e milhares de famílias na região serrana, já de imediato o prefeito Eduardo Paes anuncia a instalação de um sistema de alerta contra catástrofes e que já começou a instalar esses equipamentos. Parece que é tipo uma sirene que será acionada todas as vezes que o radar instalado no Sumaré detectar a chegada de temporais. Nós aqui do programa aplaudimos todas as iniciativas que possam ser usadas para salvar a vida humana e diminuir os transtornos emocionais e materiais causados aos cidadãos que vivem no nosso município. No entanto, eu coloco em dúvida essa decisão do prefeito, principalmente porque os radares que aí estão nem sempre acertam as mudanças de tempo. Muitas vezes anunciam chuva e acaba fazendo sol, e vice-versa. Esperamos que estas sirenes não levem pânico aos moradores de áreas de risco que, em desespero, relutarão em abandonar as suas moradias, os seus pertences, pois não têm para onde ir. E assim, o poder público, que me preocupa mais, logo transferirá a responsabilidade para eles, dizendo que foram avisados. Senhor prefeito, você disse que, segundo um estudo da GeoRio, 18 mil famílias vivem em áreas de risco. Por que não construir casas populares para essas famílias? Insista com o governo federal para que priorize essas famílias com o projeto Minha Casa Minha Vida. Afinal de contas, a vida não tem preço. São mais de 70 mil pessoas que vivem em situação de risco. Bastava um investimento nas proporções do que foi e será gasto na Cidade da Música para dar solução ao problema dessas pessoas. Não adianta fazer levantamentos e mapeamentos de situações de risco se não levarem opção de moradia para essas famílias que não têm para onde ir. Se houver verdadeira vontade política, o problema não é de difícil solução. Não será na instalação de sirenes que o poder público resolverá definitivamente esta questão que é tão séria. Olha, Tereza, a Cidade da Música foi um desastre colossal da administração César Maia. Quanto à sirene que o prefeito Eduardo Paes quer instalar, é preciso que o seu som seja ouvido, principalmente pelo secretário do Meio Ambiente, Carlos Mink, que afirmou à Folha de São Paulo, a edição desta semana foi a manchete do jornal, que estava de posse de estudos da Universidade Federal do Rio de Janeiro sobre os riscos que envolviam as cidades serranas. Não tomou a menor providência. E ainda chegou a dizer o seguinte: tudo foi preparado, foi previsto, menos a remoção das pessoas. Francamente, secretário, o senhor deve ser demitido do cargo. Justamente o ser humano é o mais importante de tudo. Assim são os seres humanos. Eu vou contar a propósito uma historinha. Um casal de certa idade passava certas dificuldades, pois ele não conseguia emprego. Então,
ele resolveu viajar para outra cidade. Lá chegando, ia de porta em porta pedindo emprego. Será que o senhor me arranja um emprego? Lhe bati uma porta na cara. Ele continuou batendo sem sucesso. E começou a sentir fome. E então, foi de porta em porta pedindo um pedaço de pão, uma moeda para sobreviver. Todos diziam para ele: vai trabalhar, seu preguiçoso, você não quer nada. E batiam a porta na cara dele. Ele não compreendia. Quando queria emprego, não tinha emprego. Quando pedia pão ou alguma coisa para comer, lhe mandavam trabalhar. Mas, de repente, ele escorregou na rua e foi levado para o hospital da cidade. Quando o povo da cidade soube que um pobre forasteiro fora levado para o hospital, sentiu muita pena dele. Foram consolá-lo. Outros foram levar comida para ele. Quando ele saiu do hospital, deram-lhe roupa quente e uma soma bem grande em dinheiro. Antes de deixar a cidade, o pobre escreveu para sua mulher, que estava voltando para perto dela. Ele dizia na carta: louvado seja Deus, minha querida mulher, aconteceu um milagre, quebrei uma perna. Qual é a moral? A maioria das pessoas prefere ajudar aos que já caíram, ao invés de evitar a sua queda. É exatamente o que acontece todos os anos com as chamadas chuvas de verão. Centenas de pessoas têm que perder a vida, cidades têm que ser destruídas para que haja ação do poder público, haja liberação de verbas do governo federal, embora a responsabilidade de prevenção não seja dele. O controle do uso do solo é de responsabilidade da prefeitura. A Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado têm que fazer a sua parte, detectar as áreas de risco, fiscalizar o que é regular e o que é irregular, mas não apenas mapear. Deve tomar as providências para preservar vidas, não com palavras e factoides na mídia, e sim com ações efetivas. Quanto à solidariedade, é emocionante assistir e ver o quanto o nosso povo responde nas horas de aflição. Fui com a Tereza à Cruz Vermelha no centro da cidade levar a nossa contribuição e vi a multidão que chegava, cada um contribuindo com o que podia. Crianças segurando sacolinhas de alimentos. Muito bonito, os pais despertando desde o início de suas vidas o sentimento de solidariedade e amor ao próximo. Me comoveu muito isso, e a Tereza também. Pedro e Gerson, a emoção das imagens que nós vivenciamos na Cruz Vermelha ainda estão na nossa mente e mostravam que, diante daquele impacto, daquela tragédia terrível, o ser humano estava mobilizado para ajudar o próximo. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Obrigada pela participação no programa, Gerson e Pedro, você que nos assiste. Tenha uma boa semana. Nos encontramos no próximo domingo, às 12 horas, aqui na CNT. Até lá.